Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está iniciando essa live aqui ao vivo, né, pela Neurosemântica, e hoje teremos nosso podcast Inside Out, né, o podcast que a gente comenta sempre os artigos da Neurosemântica, né, escritos pelo Dr. Michael Hall, né, e hoje nós teremos uma convidada muito especial, né, que é a Diana Tibério. Então, eu vou colocar aqui podcast Inside Out, né, com Diana. Então, vamos aguardá-la para poder estar conosco e os meus colegas também, né? O querido Gerson Sena e a Inês Yama. Ixi, não sei se eu falei certo. Mas olha, a Day já está por aqui. Deixa eu chamar a turma toda, né? Aqui, o Gerson e a Inês. Cadê você, Inês? Vou convidar a Inês também. A Inês não apareceu aqui para mim. Ei, Day, tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Fala, Gerson, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia, meu querido. Que alegria poder estar com você aqui e dividir essa sala com nossa querida Diana Tibério, uma das principais referências de neurosemântica aqui no Brasil. Oh, meu Deus do céu. Obrigada, gente. É muito bom sempre estar aqui com vocês. Legal. Eu estou só aguardando a Inês aceitar para nós começarmos. Ah, agora sim. Boa noite, Inês. Boa noite, queridos. Oi, Dai. Prazer Boa estar com você. noite. Boa noite. Gente, acredita que eu nunca fiz uma live com 4 pessoas? Primeira vez. Pois é. Sempre tem uma primeira vez para tudo, né, Dai? Vai ser ótimo, você vai ver. Ai, que legal, que legal. Obrigada pelo convite. Então, hoje a gente está iniciando nosso terceiro podcast de 2024. Nós tivemos mais de 12 em 2023, mas esse é o terceiro em 2024, né? E esse podcast Inside Out, né, a gente promove através do Comitê de Ética, que a nossa ex-presidente do comitê hoje nos dá a honra de estar aqui conosco, né? Que é a Diana Tibério, e os meus dois colegas, né, que é o Gerson Sena e a Inês. Então, a gente dá início aqui a esse nosso podcast com essa participação muito especial. Seja bem-vinda, viu, Day? Obrigada. Sempre bom estar aqui com vocês. E relembrar aí, né, desse lugar que eu passei essa cadeira para você, para assumir esse chapéu aí pra gente aqui no Brasil. É, isso aí. Aí a gente agora tá nessa roubada aí, tô brincando, tá nessa coisa boa aí no comitê. Só um detalhe, Cris, o Comitê de Ética da SBNS é o único que não tem trabalho. Aí a gente arruma trabalho, porque o pessoal se comporta direitinho, então a gente vai muito bem. Não, e graças a Deus que não tem trabalho, porque quando tem é coisa séria, né? Então, é sinal de que está tudo em ordem. Fala, Inês. Eu ia dizer que na falta de um trabalho que seria esse desafiante, a gente faz algo para crescer, inclusive para a neurosemântica crescer. Exatamente. Por isso que a gente cria esses negócios aqui, né? Da gente bater um papo sobre uns assuntos que gente, eu fico assim, chocada. Como que é um assunto que a gente deveria levar para dentro de casa, a gente deveria levar para dentro das escolas, a gente deveria levar pro papo, né, de elevador. E, infelizmente, ainda um passinho de formiguinha, mas que a gente está aqui. Ô, Day, olha só, a gente sempre começa o podcast perguntando um pouco da trajetória da pessoa, como é que foi você chegar aí na PNL, na neurosemântica, conta um pouquinho da sua história para nós. Beleza. Bom, eu caí de paraquedas na psicologia, né? Então, eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, e com muita paixão. E nisso eu falei, cara, eu preciso de mais ferramenta, eu preciso de mais capacitação, eu preciso de mais qualidade para eu poder atender de uma forma melhor os meus pacientes, os meus clientes. E isso a psicologia não me dava, né? Depois de 5 anos de curso, eu falei, cara, tá, e agora? Eu vou sentar tete a tete com uma pessoa, o que eu vou fazer com ela?
E foi aí que eu fui procurar mais uma vez, porque eu já conhecia a PNL desde os meus 10, 11 anos de idade. E aí que fui procurar mais uma vez a PNL e me encontrei de uma forma diferente, né? Com outro olhar, com um olhar de profissional, com um olhar de como que eu posso extrair o que tem de melhor hoje no mundo de inteligência emocional para trazer para o meu aluno, para trazer para o meu cliente, para que eu possa de fato auxiliar ele, ajudar, facilitar essa jornada para ele. Então, foi depois da psicologia que eu retornei à PNL e aí eu descobri a neurosemântica, que é um upgrade, né? Que é uma evolução da PNL e me apaixonei. Me apaixonei. Hoje, no que eu faço, não encontrei nada mais atual, mais atualizado, mais simples, didático, estratégico do que a neurosemântica para lidar com a inteligência emocional. Show, muito bom. A gente vai rodando aqui, sabe, Day? Por isso que a gente fala, antigamente a gente chamava isso aqui de rodada. E aí eu deixo meus colegas também fazendo perguntas para você. Quem quiser aí dos outros dois. Legal. Dai, você falou um pouquinho sobre como você, na tua profissão de psicologia, de psicóloga, agregou conhecimentos de PNL, neurosemântica. Eu percebo que existe um certo conflito nessas palavras no mercado, entre o mundo da psicologia. Como que você poderia explicar para quem está nos vendo, para que isso, sabe, para desmanchar um pouquinho essa ideia de conflito, ou que são como coisas que não combinam uma com a outra? Eu acho assim que, infelizmente, a gente tem, né? E eu acho que em todas as profissões, em todas as circunstâncias, a gente sempre vai ter aquele que é mais tradicional e que acha que é só aquilo, que só aquilo funciona, e aquela pessoa mais inovadora, ou aquela pessoa que foi além do básico, foi além do normal para procurar alguma coisa que fosse mais explicativa, que fosse mais fácil, que fosse mais educacional, que fosse mais estratégica. E eu acho que, assim, essa é a pegada da neurosemântica, né? Então, a gente ainda tem esse conflito em termos de metodologia, em termos de psicologia, PNL e tudo mais. Eu gosto de pensar que, para o meu cliente, para o meu paciente, para o meu aluno, o mais importante é o que funciona para ele. Então, eu prefiro não... Cara, da onde vem? Tá funcionando? Tá sendo útil para você de uma forma muito saudável? Então, beleza. Bora pra frente. Eu gosto de pensar na PNL assim, eu gosto de pensar na neurosemântica assim. E na minha atuação, hoje, como eu falei, depois de muitos anos de psicologia, depois de muitos livros, depois de 3, 4 pós, depois de muitos cursos de neurosemântica e de PNL, eu não encontrei nada, Inês, nada que fosse melhor para lidar com a inteligência emocional do ser humano do que a neurosemântica. Isso, assim, de carteirinha. E quem quiser vir, a gente bate um papo, porque para mim, assim, não é nenhuma coisa do que é melhor ou pior. É o que funciona mais para a pessoa. O que é mais efetivo para a pessoa. E para mim, hoje, é a neurosemântica, com certeza. Valeu, Dai. Dai, você tem sido uma expoente aqui no Brasil, protagonizando diversas ações dentro da sociedade neurosemântica, inclusive agora você tem também trabalhado na tradução de alguns artigos do Michael. E, recentemente, o Dr. Michael Hall trouxe um artigo Neurons falando bastante forte dessa questão da emoção, né, do senso de eu. E o que gatilho que virou para você com esse artigo que ele comentou? Eu gosto de... Por que eu fico fascinada, né, com o Michael? Porque ele pegou as cabeças mais incríveis que tem dentro da inteligência emocional, da psicologia, da neurociência, desse desenvolvimento todo nosso, e ele foi mastigando pra gente. Ele brinca assim, se a gente fosse ler Sanity and Science, aquela bíblia, a gente talvez não fosse entender tão bem quanto ele entendeu, a ponto dele mastigar aquilo pra gente. E eu gosto de achar que a gente,
nesse papel aqui que a gente tem, principalmente na frente da neurosemântica no Brasil, de estar mastigando ainda mais para quem vai ser nosso cliente, para quem vai ser nosso aluno. E a ideia para mim, quando a gente recebe esses artigos dele, é como que eu posso traduzir isso de uma forma ainda mais fácil. E aí junta com o que eu falei lá no início da nossa conversa, que, poxa, eu queria que isso chegasse dentro das casas, eu queria que isso chegasse dentro das escolas. E o nosso maior problema hoje em dia é não saber lidar com as nossas emoções, porque a gente não sabe o que são emoções. Porque a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso com o papai e com a mamãe, a gente não aprendeu isso com a tia. Pelo contrário, quando a gente sentir alguma coisa, isso é feio, isso não pode, não é assim que faz, né? Então tem aquele mito todo, aquele tabu todo em torno das emoções. E eu acho que a ideia do Michael de trazer, de simplificar, de qual que é a estratégia por trás da emoção, isso eu acho fantástico. E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês depois. Isso. E olha só, Dai, eu vejo às vezes uns posts seus, né? Fala um pouquinho do trabalho que você está desenvolvendo em cima disso, porque você está trabalhando diretamente com isso, né? Então, Sim. fala para nós. E eu tava do outro lado e falei, cara, tá, mas o que adianta só reclamar, né? O que adianta só criticar? O que adianta só achar ruim que o nosso sistema de ensino ainda é um sistema muito tradicional, ainda é um sistema que visa nota, que visa prova, que visa resultado. E como que a gente leva isso para dentro das escolas? E não tem essa abertura, né? Se eu for apresentar um projeto para dentro de uma escola tradicional, de uma disciplina de inteligência emocional, eles vão falar, cara, não tem espaço. Eu não posso tirar matemática. Eu não posso tirar 50 minutos de matemática para te dar 50 minutos de inteligência emocional. E aí a gente pensou, tá, então como que a gente pode fazer? E o Alex Prata, meu marido, ele criou o curso de pré-vestibular, o clube de aprendizagem, e dos nossos diferenciais é a disciplina de inteligência emocional. Então, ano passado a gente já rodou, a gente transformou a ideia de vários ensinamentos da neurosemântica em uma disciplina curricular de 50 minutos por semana para esses adolescentes. Então, a gente está aos pouquinhos levando para dentro de sala, levando para dentro de aula e faz toda a diferença, principalmente num ano tão cheio de emoções para eles, que é um ano de pré-vestibular. Sim. E está sendo online, presencial? Como é que vocês estão fazendo? É uma parada muito diferente, Cris, na verdade. Porque os alunos estão presenciais, né? E os professores estão online. Então, a gente está com a ideia imersiva. O aluno ele tem que ir para o nosso espaço para ter todo o ambiente, para ter todo o apoio, para ter todo o suporte, principalmente físico, do que ele precisa para se concentrar no estudo. E os professores estão online, ao vivo. Então, não é nada gravado, a gente tem aula ao vivo, você tira dúvida com o professor ao vivo. Tanto as disciplinas de inteligência emocional a gente faz nesse formato. E, além disso, junto com isso, a gente tem o acompanhamento emocional. Eu não gosto de chamar de acompanhamento psicológico, mas é o acompanhamento emocional para todos os nossos alunos do clube de aprendizagem também. Boa. Muito bom. Eu conheci o Alex Prata, né? Tive a oportunidade de visitar a escola dele lá em Volta Redonda, né? Volta Redonda, né? Espaço extraordinário, os alunos dele com uma pegada, uma visão diferente de desejo de aprender, se preparando para concursos e provas de vestibular. Então, isso é muito significativo, porque, de fato, essa época nós estamos, como ser humano, vivendo uma verdadeira montanha-russa de emoções, né? Porque os hormônios estão aflorando e a gente sempre vai passar por isso, mas na adolescência os hormônios são muito mais ativos, né? E a gente, como você falou, os nossos pais não ensinam, embora os nossos pais deveriam ser os educadores emocionais, né? Nos preparar emocionalmente para lidar com as coisas. Então tem essa questão da aprovação, da reprovação, questão de ser aprovado por eles ou reprovado por eles, de ser obediente.
de perceber a nossa própria emoção. Agora, a pergunta que não quer calar para quem está aqui conosco e vai ouvir essa mensagem mais tarde. Eu tenho que me matricular lá na escola do Alex Prata para poder ter acesso a esse conteúdo? Eu tenho que ficar o ano inteiro fazendo o acompanhamento lá? Ou tem alguma outra metodologia, alguma outra estratégia para atingir esse padrão? Sim, sim. Antes de responder, eu acho muito legal porque a gente está lidando com uma idade muito gostosa, né? Que eles são muito abertos, eles são muito... Legal, me ajuda a lidar comigo mesmo. Eles são muito... Eles querem isso. E, poxa, se eu tivesse tido isso com 17, com 18, com 19 anos, metade dos meus problemas teriam sido diferentes, com certeza. Com certeza. Então, a gente está com esse projeto para os alunos nessa faixa etária. E a gente também tem, no nosso caso, a gente também tem as aulas de inteligência emocional abertas ao público para gente mais velha, que queira também. A gente vai rodar agora mentorias também. E tem todos os outros trainers de neurosemântica que vocês acham também dentro do site da Neurosemântica, que volta e meia roda algum treinamento. Roda algum treinamento específico sobre inteligência emocional, roda algum treinamento específico sobre como você lidar melhor com as suas emoções, alguns treinamentos sobre PNL também, né? De como que a gente, não só a comunicação, mas como que a gente se comunica melhor com a gente mesmo. Então, tem sim, tem o nosso projeto de inteligência emocional e tem todos os outros cursos do Michael de Neurosemântica que a gente consegue achar dentro do site de Neurosemântica também, com algum parceiro da Neurosemântica aqui no Brasil. Super recomendo, porque é isso, a gente não aprendeu dentro de casa. A gente não, nossos avós não ensinaram para os nossos pais, né? Então, onde que a gente acha isso? Como que a gente aprende isso? E a gente tem que procurar. O Dai, o Cris, Gerson, posso abrir o assunto da inteligência emocional com essa citação que o Michael coloca no comecinho? Pode Manda ser? ver. Então, ele diz assim, qualquer um pode ficar com raiva. Isso é fácil, mas ficar com raiva com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo e de forma correta, isso não está ao alcance de todos e não é fácil. Se você quiser... Quem disse isso aí foi aquele coach Aristóteles, né? Um coach que tem por aí. Isso. E aí, se a Dai quiser, a partir daí, começar a falar sobre a inteligência emocional, ou se vocês dois quiserem fazer alguma pergunta para direcionar a conversa, sigam em frente. Boa. Legal, legal. Já pulou um pedacinho aí que eu queria falar e eu achei ótimo, fantástico da gente já começar por aí. Porque é isso, o que são emoções, né? Uhum. E se a gente parte desse pressuposto de Aristóteles, de falar, cara, o problema não é, o desafio não é sentir. Sentir não é o problema. O problema é você saber o que você vai sentir com a pessoa certa, na hora certa, na medida certa, com o tempo de duração certa, do jeito certo. E se a gente não aprendeu isso lá atrás, de que tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir tristeza, tá tudo bem sentir até ansiedade. Se lá atrás a gente não aprendeu isso, como que hoje a gente vai conseguir ajustar, adequar, controlar, gerenciar para ter inteligência emocional? Uhum. Né? Então, se a gente dá um passo atrás nessa ideia do Michael, do que é inteligência emocional, partindo das emoções, a gente tem que entender, a gente tem que colocar alguns pensamentos mais úteis, mais funcionais sobre o que é emoção. Então, hoje eu acredito que existem emoções ruins, que existem emoções que eu não posso sentir, que emoções são tabu, que sentir raiva é feio. Se eu tenho esse fluxo de pensamento rodando aqui dentro, é óbvio que eu vou lidar de uma forma ruim com as emoções. E aí, na hora, eu vou explodir. Eu não vou conseguir gerenciar da melhor forma possível. Ou eu vou
engolir. Tem uma frase muito legal da Edith Edgar, que é uma sobrevivente do campo de concentração também. Nível Viktor Frankl. Muito legal o livro, muito legal. Eu acho que a tradução é A Bailarina de Auschwitz, mas depois eu passo para vocês também em inglês. E ela fala que aquilo que a gente não expressa, a gente deprime. Aquilo que a gente não coloca para fora, a gente engole. Então, se eu não sei gerenciar as minhas emoções, se eu não sei deixar essa energia fluir, eu vou engolir aquilo. E na hora que eu engulo aquilo, aí que dá ruim. Aí que não dá muito certo. Inclusive, assim, o Michael fala sobre isso no artigo, né? E ele fala que quando a gente faz esse processo de engolir, de não expressar, o problema é essa emoção virar contra nós, ficar dentro de nós. Como você não expressa para fora, ela vai ficar te corroendo por dentro. Aí é a raiz de muita doença, né? Sim, é tóxico. Isso. Mas segue lá, só quis emendar um pouquinho aí. Eu quero aproveitar e comentar, né? Agradecer o Alex Prata, a Cissa, que está aqui conosco, a Jaqueline Menezes, que já entrou, né? Também a doutora Tati e o Vagnão. Tem várias pessoas participando aqui, a Leila Sanches. Queremos agradecer vocês estarem nos apoiando. E nós estamos com uma audiência extraordinária, é a primeira maior audiência depois do encontro com o David Murphy, né, que nós estamos tendo aqui. Eu quero agradecer o trabalho de vocês. Olha, e aí eu quero... Desculpa, deixa eu só reconhecer a doutora Tati. A doutora Tati é uma ortodontista, minha amiga, foi minha cliente. É muito prazer ter você. Verdade. Você já tinha falado da doutora Tati uma vez, eu me lembro, ela já participou de um evento anterior com a gente aqui. Seja bem-vinda, doutora Tati. Muito obrigado pelo seu apoio aí. Inclusive, depois, se você quiser compartilhar e referendar esse encontro, essa live aqui para outras pessoas, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante gente. Uma coisa que você comentou, Dai, é sobre, e eu tenho comigo assim uma referência, sentimentos bons, sentimentos ruins, né? Às vezes, quando a gente coloca sentimentos bons, sentimentos ruins, a gente tenta evitar os sentimentos ruins, como raiva, ódio, rancor, ressentimento, né? Mágoa. Que, às vezes, eu costumo classificar sentimentos positivos ou sentimentos favoráveis e sentimentos desfavoráveis. E aí nós precisamos identificar o quanto aquele sentimento está sendo útil ou não, né, para a nossa situação, até para o nosso processo de aprendizado, desenvolvimento. Essa é a minha interpretação. Faz sentido? Procede? Tem algum ajuste que você me recomenda fazer aí? Um dos pensamentos funcionais que o Michael sugere da gente trazer para dentro para entender e lidar melhor com as emoções é de que emoções são só emoções. Né? Emoções são só emoções. Emoções são coisa humana. E emoções, não tem nada de errado com a emoção. E aí, quando a gente usa essa pergunta, peraí, essa emoção que eu estou sentindo nesse momento, ela tá funcional para mim? Ela tá me ajudando? Ela tá sendo útil para o que eu preciso passar, para o que eu preciso aprender, para o que eu preciso entender da situação? E se a gente tem essa pergunta no fundo da nossa mente, a gente começa a entender que a emoção serve para dar um freio, para dar uma paradinha. Opa, analisa melhor, entende o que está acontecendo, entende o que está passando aqui dentro, ou aquele sinal verde. Pode seguir, pode ir, tá tudo bem, continua. Então, essa ideia é muito legal das emoções. E uma das metáforas que o Michael traz, né? Da gente usar a emoção, um entendimento de emoção como ou é um freio para você desacelerar, para você entender o que está acontecendo melhor, tanto no contexto quanto do lado de dentro,
ou aquele acelerador do tipo, sinal verde, pode ir, pode seguir que tá tudo bem. Então, esse é o entendimento de emoção que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para a gente trazer para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos clientes, para os nossos alunos. De que emoção é só emoção. Tá tudo bem sentir. É coisa humana. E o problema não é você sentir. Sentir tá tudo bem. O que eu preciso é aprender a sentir aquela emoção. Cris? Beleza. Não, eu tô ouvindo e processando tudo que a Dai tá falando aqui com a gente. Tá muito legal. E eu tô aqui pensando assim, ao mesmo tempo que ela tá falando e tudo, pensando na gente, na vida pessoal que a gente tem. E aí, Dai, assim, trazendo uma provocação positiva, assim, né? Eu sei que você teve desafios, né? Você e o Alex não apenas têm sociedade, uma escola de inteligência emocional, mas vocês têm uma sociedade de família, né? De filhos. Se você quiser, né, falar alguma coisa aí dos desafios, da experiência que você teve, né? E tudo mais, e como a inteligência emocional apareceu no meio de tudo isso, seria muito bom para nós, né? Independente do nosso desafio pessoal, que foi realmente um mega desafio, vou falar dele também, mas para pais e mães, gente, eu não sei como que existe pai e mãe saudável sem neurosemântica. Eu fico me questionando como que faz isso, porque se eu não tivesse neurosemântica, eu tava surtando. Só no desafio de ser pais, no desafio de educar um outro serzinho, no desafio de ensinar aquele outro serzinho como que ele funciona, como que acontece dentro da cabecinha, né? Então, esse é o legal. Como que a gente pega uma coisa tão elaborada e a gente vai quebrando, a gente vai mastigando, a gente vai processando para conseguir ensinar uma criança de 3 anos, né? O meu mais velho tem 3 anos. Como que a gente consegue ensinar um adolescente de 16, 17, 18 anos? Então, isso para mim é fascinante. E no nosso caso, a gente teve realmente um grande desafio ano passado, com uma situação de saúde da nossa pequenininha recém-nascida e uma internação prolongada de UTI, né, de UTIP, e 24 horas, 48 dias dentro de um hospital direto para poder lidar com a situação que ela estava passando. E aí, quando a gente pensa na pirâmide de Maslow, que a gente tem que ter as necessidades básicas atendidas, aí que a gente entende o que o Michael propõe para a gente, que não é 100%. O estar satisfeito naquela necessidade não é estar 100% naquela necessidade. Porque eu dormia no máximo 30 minutos por 24 horas. Eu dormia no máximo 1 hora por 24 horas. E era surreal. E não é dormir deitada, não. Era dormir numa cadeira de hospital mesmo, sabe? Não era nem cadeira do papai, não. Era cadeira de hospital normal de recepção. E se alimentando muito mal por causa do contexto em que a gente estava. Enfim, tudo. Pós-parido. Então, realmente, quando eu entendo que, opa, peraí, tem alguma coisa rolando aqui dentro. Tem alguma coisa que controla o jogo aqui dentro, né? E aqui na neurosemântica a gente dá o nome disso de jogo interno. Tem uma parada mais forte. E quando eu comando essa parada, quando eu entendo como a minha estrutura funciona, quando eu aprendo a estratégia da inteligência emocional, o lado de fora fica muito fácil. Não fica menos desafiador, mas fica muito fácil de eu lidar, porque aqui dentro tá aceitável, aqui dentro tá regulado, aqui dentro tá gerenciável. Então, com certeza, eu não teria passado do jeito que a gente passou, nem eu, nem meu marido, pela situação toda, sem neurosemântica, sem inteligência emocional. E aí volta lá naquele comecinho da nossa conversa. Por que de dentro da psicologia eu procurei alguma coisa a mais? Por que de dentro da psicologia eu acredito tanto na neurosemântica? Porque eu não encontrei dentro da psicologia alguma coisa que me ensinasse a controlar meu jogo interno.
Eu não encontrei dentro da psicologia alguma coisa que me ensinasse a separar o meu valor daquilo que eu faço. Eu não encontrei dentro da psicologia uma explicação tão incrível sobre emoções. Incrível sobre como é a nossa estratégia, a nossa psicológica. Então, assim, sou fã número 1 e trago para minha vida. Mais do que só passar, eu trago para minha vida porque tem muitos desafios. E é o que eu falo sempre, a gente não quer que o nosso aluno, que o nosso cliente, que o nosso paciente, ou de coaching, ou de terapia, ou de cursos de inteligência emocional, ele não tenha desafios. Todo mundo vai ter. A gente não pode prometer que não vai ter desafios. Né? E essa é a pegada da neurosemântica, a pegada que todo mundo aqui faz, né? O Cris, o Gerson, a Inês, de que cara, eu não vou te dar uma vida mais fácil, mas eu vou te dar mais ferramentas para lidar com a vida que você tem. Então, essa é a pegada. Sim. Show. Eu passei por uma experiência muito curiosa. Um dia eu errei o metrô em São Paulo, né? E fiquei muito irritado, comecei a passar mal. E eu fiquei com tanta raiva de mim que eu falei assim, olha, você merece ser jogado na frente do próximo trem, seu idiota. Você está acostumado a passar por esse lugar, vir aqui. Aí me custou aquilo. Falei, nossa, porque você está valendo o seu erro, as consequências do seu erro, que é perder o ônibus da próxima viagem, vale mais do que você. Aí eu, ao perceber isso, eu comecei a entender o que eu estava fazendo, né? Como é que eu estava agindo internamente, gerando aquele mal-estar em mim, com mudança de vômito, dor no estômago, foi muito desagradável. Mas, de fato, eu aprendi isso depois que eu conheci o material da neurosemântica, porque até então eu não sabia que as minhas emoções vinham e eu tinha poder e controle sobre as emoções. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer, já que você agora está conduzindo um grupo de alunos, né? Existe alguma regra, alguma ideia tática? Porque quem está nos assistindo, se não consegue encontrar um treinamento com a neurosemântica agora, ou acessar a sua agenda e conseguir um horário com você, que dica que você daria para essa pessoa como lidar com a emoção dela? Nossa, vamos ver. O primeiro passo, né? Se a gente pegar essa ideia desse papo que a gente está tendo baseado em um artigo específico do Michael, o primeiro passo que ele traz para a gente é a aceitação. Então, para eu trazer ideias de aceitação para dentro de mim, em uma emoção, eu tenho que colocar alguns pensamentos mais úteis, mais funcionais, que é aqueles que a gente já falou, que emoções são só emoções, emoção é coisa humana, não tem nada errado com uma emoção e o problema não é sentir. Então, se eu pego esses 4 pensamentos, por mais que eu não acredite neles agora, mas eu preciso praticá-los. Eu sou a doida dos post-it. Anota no post-it, anota num papelzinho, coloca no despertador do celular, cola atrás, escreve no vidro. E todo dia você vai lá e você vai ler. Esses 4 pensamentos de que emoção é só emoção, emoção é coisa humana, não tem nada de errado em sentir e o sentir não é o problema. Se eu anoto, se eu crio o repertório, se eu começo a nutrir dentro de mim essas 4 ideias, pelo menos, vai ficar muito mais agradável, muito mais fácil eu trazer o entendimento de aceitação. E aceitação aqui não é achar legal. A aceitação não é concordar. A aceitação não é não sentir, né? Então, a ideia oposta da aceitação seria a rejeição. Então, o que a gente quer é que deixa eu aceitar aonde eu tô, o que eu tenho, como eu sou nesse momento. Porque só depois de que eu aceito, que eu trago essa camadinha de aceitação, eu começo a ter permissão de mudar. Eu começo a ter permissão de entender um pouco mais do que qual que é a mensagem. Porque eu gosto de pensar em emoções como mensagens pra gente, como sinalizadores, como sinalzinho de alerta de que eu tenho que frear ou eu posso seguir. Sinal vermelho é sinal verde. Se eu penso na emoção dessa forma,
eu consigo aprender o que ela quer me dizer, eu consigo escutar aquela mensagem. Então, essa é a ideia. Deixa eu colocar esses 4 pensamentos, que eu consigo acessar a aceitação, que eu tenho permissão para sentir, e isso me dá liberdade. Isso é um entendimento saudável sobre como que a emoção tem que fluir dentro da gente. Como que ela tem que passear dentro da gente. Eu até fiz um esquema aqui, mas eu não consigo. Eu tentei, mas eu não consigo compartilhar quando a gente está com várias telinhas, né? Não dá aquela ideia de slide. Mas depois eu compartilho nos stories e aí a gente puxa para neurosemântico também. Sim. Então, essa é a ideia de como que eu trago. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Se ficar muito ruim, vocês me falam. Marca a neurosemântica e a gente reposta. Isso. Legal. Mas eu vou marcar neurosemântica e depois a gente repostar. Legal. Então, essa é a ideia de que a emoção é o quê? É só emoção. São coisas humanas. Não tem nada de errado. E o problema não é sentir. O problema é sentir a coisa certa, do jeito certo, no grau certo. Mas não é a emoção. E aí, quando eu entendo isso, eu trago um tempero de aceitação para o que eu estou sentindo. E eu trago um tempero de permissão para aprender com aquela emoção. Isso é liberdade emocional. Isso é saudável. Porque aí a emoção, ela flui. Ela faz o trabalho que ela tem que fazer. Ela flui na gente e ela faz com que aquela emoção tenha uma ação. Essa é a ideia. E aí eu queria pegar uma carona nessa linha que você mostrou aí. Qual a relação dessa emoção, então, com a inteligência emocional? Porque quando... Com a nossa inteligência. Somos seres emocionáveis, né? Seres humanos. A gente tem emoção. E é um pacote todo. Pensamento, emoção, estado, é um pacote todo. Se tá acontecendo alguma coisa aqui dentro de mim e eu não sei o que é, eu não aceito, eu não gosto, eu rejeito, como que eu vou estar saudável para fazer qualquer outra coisa? Então, eu preciso entender o jogo interno. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui para eu garantir o jogo externo. Para eu ter uma live de qualidade, para eu ter uma conversa de qualidade, para eu ter um negócio de qualidade, um trabalho de qualidade, ou seja, para eu executar alguma coisa do lado de fora, o lado de dentro tem que estar rodando bem. Porque se o lado de dentro não está rodando bem, a qualidade do que eu estou entregando nunca vai ser a melhor. E esse é o oposto, né? Quando o Michael, deixa eu mostrar o oposto aqui. Quando o Michael traz da questão de quando eu não aceito. Quando eu não aceito uma emoção, o oposto é a rejeição. E aí eu crio guerra, eu crio briga dentro de mim. E aquela emoção que tinha que fluir, que tinha que sair, ela fica presa. O que a Inês trouxe pra gente. E aí isso me causa uma falta de controle. Se eu não tenho controle do que está acontecendo dentro de mim, a qualidade do meu controle do lado de fora vai ser muito baixa. Vai ser muito ruim. Então, quando eu rejeito uma emoção, a energia fica presa. Eu me auto-ataco. Eu adoeço. Isso é tóxico. Isso é o que a gente não quer. E essa estrutura é o que a gente roda. Por quê? Porque a gente aprende que emoção é ruim. A gente aprende que não pode sentir raiva. A gente aprende que não pode sentir medo. O que a gente tem que... Isso a gente tem que desaprender. E o que a gente tem que aprender no lugar disso é... Beleza, deixa eu trazer um pinguinho de aceitação. Deixa eu trazer um pouquinho de permissão. Deixa eu aprender o que essa emoção quer me mostrar de ação. Essa é a ideia. Que top, hein? Que top. Ô, Dai, esse aí é um diferencial que você tem, né? A questão do capricho, os desenhos. Isso é que você pra caramba. Cara, eu gosto muito, tipo, como que eu tiro esse monte de palavras do Michael que é elaborado e eu simplifico isso, né? Eu trago um esquema. Então, esse é um grande diferencial das nossas aulas de inteligência emocional, tanto no clube quanto no público aberto, esses nossos esquemas, né? Eu gosto bastante, porque é uma forma que eu uso para eu aprender. E eu acho que é uma forma legal, visual, da gente ensinar para outra pessoa também. Sim. Muito legal isso. Muito show.
Ó, a gente está chegando no final, né? Mas pode falar, Jéssica. Que nós estamos aqui com o pessoal do Indesp, lá provavelmente seja a nossa querida Luísa Lopes, a Leila Sanches, a Karen Ferraz, a Aninha Carvalho, a Rose Portes, a Ana a Ana Celera. Também temos aqui a Rafa Bonilha, a Zélia e a Tatiúcha Endo. A Tatiúcha Endo foi uma cliente minha também de coaching. Eu gosto muito da Tatiúcha, tenho uma admiração muito grande por ela. Eu queria pegar uma carona nessa colocação que você fez, e nós estamos aí participando da elaboração da vinda do David Murphy aqui para o Brasil para ministrar o Living Personal Gênios, que é vivendo a sua genialidade pessoal, né? Esse treinamento que o David vai ministrar, ele ajuda, ele contribui para essa questão da inteligência emocional? O que você já viu desse material e que poderia nos ajudar aí a compartilhar com as pessoas que estão conosco? Super recomendo e vou estar lá, né? Já fez sua inscrição? Calma. Mas olha só, faça a inscrição que já está no segundo lote. Então, galera, corre lá, procura a Inês, o Gerson, o Cris, para dar um jeito de fazer sua inscrição, vai ser em Curitiba. É isso que eu acho legal, né? Porque o Michael pensa uma ideia muito incrível e ele mastiga pra gente. E transforma em treinamentos menores, treinamentos mais de mais fácil acesso, digamos assim, de entendimento. E um deles é esse treinamento super legal, é um treinamento que vem com uma pegada nova para a gente entender um pouco mais de como que a nossa estrutura de funcionamento acontece. E é uma das bases da inteligência emocional. É o que a gente procura cada vez mais. Como que eu entendo o que acontece aqui dentro e como que eu levo isso para a prática, como que eu vivo isso. Porque é muito diferente de eu pegar um livro ou eu fazer um treinamento e nunca colocar em prática. Então, como que é muito rico a gente ir para um treinamento desse e conseguir colocar em prática, levar estratégias para a gente depois continuar colocando em prática no dia a dia. Porque quando chega um desafio, quando chega uma porrada da vida, você sabe o que fazer. Você sabe como usar aquilo, né? Então, assim, super recomendo. Acho que é muito legal. E quanto mais a gente procurar dentro de inteligência emocional e puxando sardinha para neurosemântica, porque são treinamentos pequenos e são treinamentos de fácil acesso, são treinamentos que você pode fazer mais de uma vez, são treinamentos que você pode consultar com outros treinadores, entender um pouco melhor com outros treinadores, outros estilos de aula, igual o Cris falou, eu gosto de desenhar, né? Eu gosto de criar esses esquemas. Quando você consegue entender que a inteligência emocional é uma jornada, você vai ficar apaixonado por essa jornada e principalmente por esses treinamentos. Então, acho que super vale a pena. E se você for começar a sua jornada por inteligência emocional, que ótimo que vai ser com um dos nomes, né, da neurosemântica internacional, que é o David, que é uma graça de pessoa e de treinador. Show de bola. Pessoal, a gente está encerrando, né? Então, assim, quem quiser fazer a rodada final aí, falar alguma coisa e tal, e depois a Dai, né, deixa uma mensagem final, despede aí com a gente. Quer falar, Inês? Gerson? Eu gosto sempre de pedir para quem está aqui com a gente deixar uma mensagem para quem ainda não sabe sobre a inteligência emocional, sobre como ela pode melhorar a vida dela. Muita gente, eu acredito, que ainda não sabe. Então, Dai, se você puder deixar uma mensagem, eu acho que vai ser muito útil, porque eu acho que muita gente depende de uma dica para despertar. Putz, eu não sei sobre isso, eu vou atrás. Beleza. Aprender envolve desaprender. E a gente tem que começar a desaprender algumas coisas que a gente aprendeu antes, que foram úteis até então, mas que não precisam
caminhar juntas mais. E aprender faz parte de inteligência emocional. E a gente não tem como usar o nosso melhor se a gente não sabe como a gente funciona. Então, estamos aqui para isso, né? Para ajudar nessa jornada, de você aprender quem você é, como você é. Show. Fala, Gerson. Uma coisa que eu gostei da abordagem, o Michael usa aquela expressão, né, emoções perturbadoras. Muitas vezes nós não temos consciência de que aquela emoção ela não está sendo útil para a gente e como ela não está sendo útil, né? Às vezes eu sei que ela está prejudicando, mas eu não sei também identificar e como lidar com aquilo. E uma coisa que, quando eu conheci a neurosemântica, eu pude perceber que existia uma emoção que estava agindo e me dominando, e eu, a partir do momento que eu identifiquei, naquele recurso, eu ainda era muito jovem, muito no início da neurosemântica, eu dei um passo para trás para duvidar se tudo aquilo que eu estava fazendo era verdade. Para depois eu me acolher, para depois eu me aceitar, para depois eu aprender a lidar com essa emoção. E quando a Dai falou aí sobre a questão da inteligência emocional, e que muitas vezes, por nós não recebemos esse treinamento, nós esquecemos que ao ficar irado, ao ficar irritado, incomodado com alguma coisa, nós somos governados por essas questões e desligam o nosso cérebro, nós emburrecemos, né? Nós hipnotizamos. E aí achamos que os outros têm que fazer aquilo que a gente quer. Então, não é verdade, nem sempre eu estou no domínio. E mais, às vezes eu dou mais poder para o outro me abalar, me afetar, do que realmente está acontecendo comigo. Então, eu agradeço a Dai aí por estar compartilhando essa estratégia aí com a gente, foi muito significativo. E caso você que está nos assistindo aí queira saber mais alguma coisa, temos o site da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, que você pode entrar lá, tem a dica dos trainers, tem informações lá também sobre esse evento que vai acontecer com o David Murphy aqui no Brasil. E também você pode nos acionar aqui, a Inês, a Inês, a Dai, o Cris e eu, ou qualquer outro membro da sociedade, que nós compartilharemos com você as informações necessárias para você despertar a sua genialidade e viver a sua genialidade pessoal. Porque você pode muito mais do que as suas emoções estão governando no momento. Sim, sim. A gente não tem disciplina emocional. Essa é a pegada. Porque quando a gente quer emagrecer, a gente tem que criar uma disciplina. A gente tem que criar a disciplina do que a gente compra, do que a gente prepara, do que a gente coloca no prato, da marmita, né? Quantas e quantas pessoas agora estão em alta a marmita, por quê? Porque ela quer uma disciplina alimentar, para ela ter uma saúde física, um bem-estar. E quando a gente pensa em saúde emocional, a pessoa acha que isso vai ser nato, acha que isso vai ser natural, acha que não tem que ser praticado, acha que não tem que ter disciplina. E a gente não consegue controlar aquilo que a gente não conhece. Então eu tenho que saber o que está rodando na minha cabeça. Eu tenho que, de manhã, escolher os meus pensamentos. Eu escolho a minha marmita. Por que eu não escolho meus pensamentos? Eu escolho a minha roupa. Por que eu não escolho os meus pensamentos? Por que eu não escolho as minhas emoções? Né? Então é essa disciplina emocional que a gente precisa desenvolver para ter a genialidade, né? E a genialidade aqui é para você viver a sua melhor versão, para você ser excelente sendo você mesmo. Ô, Dai, você está falando da marmita? Rapidinho, eu não resisto. Eu lembrei de uma história do cara, todo dia ele tinha uma marmita lá na obra e ele ficava muito infeliz que era sempre a mesma comida. Um belo dia ele falou assim, no dia seguinte for a mesma comida, eu suicido. Não deu outra, era a mesma comida, ele se matou. Aí o pessoal todo ficou horrorizado. E a mulher dele com muita raiva lá, esmurrando o caixão e tudo. E o pessoal falou, não, mas pô, você devia estar chorando de tristeza, estar com raiva dele por causa de quê? Não, porque era ele mesmo que fazia marmita. Pô. Exato. É melhor. Exato.
Exatamente, exatamente. E a minha piada dessa é o despertador, né? A gente coloca o despertador para outro dia para acordar, tipo, 5h40, 6 horas, 7 horas da manhã, e toca o negócio, a gente fica puto com o negócio. Por quê? Mas, tipo, quem colocou, né? Quem colocou? Foi você. E é exatamente isso. Não adianta você querer ter um resultado diferente. Não adianta você querer ter uma inteligência emocional diferente, mais saudável, mais funcional para você ter um resultado lá de fora melhor, se você está fazendo sua marmita daquele jeito, do mesmo jeito, todo dia sempre igual. Exatamente. Show, show. Show. É isso aí, né, pessoal? Maravilha, Dai. Obrigado, viu? Nós fizemos esse horário especial porque a Dai é mãe, Muito né? obrigada. Mãe de 2 pequenos e, né, tem os seus horários. Muito obrigado pela disponibilidade, viu, Dai? Obrigada a E você. por todo o conhecimento que você, né, nos presenteou aqui essa noite. Meus 2 colegas aqui, Inês, Gerson, obrigado também pela, né, Tamo essa parceria, a gente estar junto. E já vou dar um spoiler, viu? Surpresa aí, ó. 10 de abril já temos um novo convidado, entendeu? E será surpresa. E ele vai arrebentar também, tipo, a Dai falou muita coisa legal. Ele vem com tudo aí. Então já marca essa data, 10 de abril, nosso próximo convidado aí. Surpresa. show. Legal. E deixa um desafio para você que está assistindo, para você, mesmo depois da gravação, manda para alguém, aperta aviãozinho, manda para alguém que você acha que precisa entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais e saber que tem essa luz no fim do túnel de inteligência emocional. Isso aí, ajudem a divulgar, porque assim, é muita bagagem legal, muito conhecimento, igual foi essa noite. E aí o podcast cada vez mais vai trazendo isso para o pessoal, se você ajuda a propagar. Valeu, gente. Obrigado, Valeu. viu? Todo Boa mundo noite, que participou, passou por aqui. Até a próxima. Valeu. Boa noite. Tchau, Próxima. tchau. Boa noite.